Meus cumprimentos a todos aqueles que assistem a esta gravação da série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Academia essa que é uma instituição da ANOREG do Estado do Paraná, entidade ANOREG, presidida pela professora Mariana Podzenato Martins, a quem apresento os meus melhores cumprimentos. Hoje vamos tratar de um assunto interessante e atualíssimo. Diz respeito à habilitação pré-matrimonial ou pré-nupcial, que se encontra em avançado estado agônico, ou seja, realmente em via de extinção. Vamos começar a tratar do tema hoje e vamos progredir no seu exame, porque ele envolve, esse é um ponto importante a considerar, o tema da relevância do registro civil das pessoas naturais. É curioso que no momento em que se faça a extinção de um procedimento, talvez aí de maneira paradoxal, mais se deva reconhecer o relevo, o vulto da atuação do registro civil das pessoas naturais. No dia 27 de março de 2024, portanto há pouco tempo, o informativo Migalhas, que tem um conhecido lugar eletrônico, né, Migalhas, publicou um interessantíssimo relatório elaborado pelo advogado e professor Flávio Tartucci, um jurista mineiro, mas também paulista, porque formado aqui na Universidade de São Paulo. O título do seu trabalho é A Reforma do Código Civil e a Facilitação da Celebração do Casamento. O Dr. Tartucci noticia nesse seu relatório que a Subcomissão de Direito de Família da Reforma do Código Civil propusera extinguir a publicação de proclamas para o casamento, além de outras medidas para facilitar o processo de habilitação e celebração matrimonial. Indicou-se ainda nesse trabalho do professor Flávio Tartucci que a relatoria geral dessa mencionada subcomissão do direito de família, da reforma que se está propondo para o nosso Código Civil, relatoria geral que é integrada pelo próprio referido professor Flávio Tartucci e pela desembargadora Rosa Maria de Andrade Neri, minha estimada amiga. Essa relatoria geral, diz o professor Flávio Tartucci, escolheu seguir um caminho ainda mais audacioso, ou seja, ir além da extinção de que se publiquem os proclamas. Esse caminho mais audacioso, diz o professor Tartucci, tem em vista a facilidade atual de obtenção de informações, rapidez disso, graças aos recursos tecnológicos. Então, propôs o fim do procedimento ou processo de habilitação pré-nupcial. E, portanto, com todas as suas formalidades, e na expressão do professor Tartucci, também com a sua perda de tempo. E substitui tudo isso por aquilo que ele está a designar como procedimento pré-nupcial. Bom, como sempre, eu aqui na minha barranca interiorana, né, nas beiradas do Tietê, recebo sempre notícias. Eu não preciso sair de casa para que bons amigos me noticiem, às vezes felizes, às vezes tristes, às vezes alarmados, notícias do mundo jurídico. E logo, claro, não faltaram vozes que viram nessa projetada extinção do procedimento habilitante para as núpcias um passo adicional na trilha revolucionária da desconstrução do modelo clássico de família. Claro, quem tem aos olhos essa realidade do mundo contemporâneo, que seja a gradual desconstrução do conceito de família e da noção também de casamento, vê talvez com um certo caráter, talvez
de divisão prematura, um tanto talvez precipitada, nesse fim da habilitação, algo que se adicionaria a essa trajetória revolucionária, como eu mencionei, que desconstrói o modelo clássico de família, que abandona esse modelo clássico de família e abandona também a noção igualmente clássica de matrimônio. Mas eu me lembrei, quando recebi essa notícia, de uma frase de um muito sensato magistrado brasileiro, um desembargador aqui de São Paulo, muito conhecido porque também tem trabalhos interessantíssimos na área dos registros públicos, o desembargador Vicente de Abreu Amadei, meu estimadíssimo amigo, meu compadre. E ele, com muita sensatez, já há muitos anos, não é coisa de agora, me havia afirmado que nos países onde foram impostos novos modelos familiares, o casamento civil, o civil, não é? O casamento civil só preserva sua razão de ser por ser mais econômico do que um contrato particular de união livre. Ou seja, diante da adoção de novos modelos familiares e da equivalência do casamento com outras formas de união, desjuridicizadas, por assim dizer, a razão de ser do casamento é só econômica, é só pecuniária. Se o contrato de união livre provocar, com toda a proteção que se concede a esses institutos sombra do matrimônio, se concede a esse contrato particular a mesma proteção, ou quase a mesma, que equivale à do casamento, o que vai decidir sobre adotar uma coisa ou outra é o dispêndio econômico, o dispêndio pecuniário. É verdade que isso se abranda um pouco quando nós pensamos que há, no caso do Brasil, é típico, né? uma tendência de realizar casamento em igrejas, casamento religioso, se não em toda parte, em grande parte, esse casamento religioso exige ou um ato precedente e, portanto, com sua confirmação do casamento civil, ou que se realize concomitantemente. E isso faz com que o casamento civil ainda tenha uma certa preferência sobre essas uniões livres, entre elas a chamada união estável. Mas, em todo caso, não deixa de haver um estímulo a essa união livre na medida em que ela é isenta de preceitos morais e jurídicos. Ela se põe à margem dos preceitos morais e à margem dos preceitos jurídicos. Ela é exatamente livre no sentido da liberdade negativa, porque não está sujeita a nenhuma disciplina, a não ser a emanada da própria vontade dos pactantes. Pois bem, por outro lado, ainda digamos, esse obstáculo, relativo ao obstáculo religioso, ou seja, esse fomento religioso a que haja o casamento civil, tem diminuído na medida em que as religiões elas se multiplicam imensamente. Estão fazendo algumas cerimônias tidas como cerimônias religiosas, descompassadas com o que era a praxe de exigir algum comprometimento jurídico na esfera civil. Bom, vamos tratar do tema com algum vagar e, claro, já disse, não será só na exposição de hoje, porque eu quero, sobretudo, versar o tema do registro civil das pessoas naturais, o reflexo disso, para mostrar a importância, o vulto do registro civil. Mas, de saída, para que ninguém tenha dúvida de para onde se dirige o meu entendimento acerca do fim da habilitação nupcial, quero dizer que eu louvo muitíssimo, aplaudo bastante essa iniciativa de acabar com o procedimento de habilitação. Então, não imaginem que eu esteja aqui criticando ou, de algum modo, eu esteja avessado dessa extinção. Longe disso. Bom, mas, em todo caso, vamos navegar por águas um pouco paralelas, por assim dizer, talvez um pouco mais profundas. É de todo conhecido que, na primeira metade do século XX, mais exatamente em 1936, pouco antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial,
Um autor conhecido, autor freudiano, influído de Freud, e é marxista, tinha as duas cosmovisões, ou seja, freudiano e marxista, chamado Wilhelm Reich. Wilhelm Reich publicou a mais importante de suas obras, conhecida entre nós com o vernáculo A Revolução Sexual, de Wilhelm Reich. Muita gente leu isto, foi uma obra que causou um certo impacto à altura e nas décadas seguintes à sua edição. E o ponto central, talvez que nós possamos considerar como o ponto central desta obra de Wilhelm Reich, está em afirmar que a felicidade do homem está no prazer sexual. Aí está. Então, a gente que diz que a felicidade do homem está na vida bucólica, outro está na honra, outro está no ter dinheiro, os que têm religião frequentemente levam para o destino eterno esta felicidade, a verdadeira felicidade do homem está na salvação, e assim por diante. E esse nosso autor, Wilhelm Reich, acha que a felicidade do homem está no prazer sexual. Havendo prazer sexual, estaria feliz o homem. Esse é digamos, algo que é um topos ou seja, um lugar comum, de algo que não tem lugar. Quer dizer isso, é um topos do topos, ou seja, é um topos das utopias, de muitas utopias. Numa dessas nossas exposições seguintes, eu vou mostrar como várias utopias exatamente indicaram este aspecto da eudemonia, ou seja, da felicidade do homem, que estaria na indicação dessas utopias, e também a posição de Reich, no prazer, em fruir do prazer sexual. Dessa maneira, olha, o que se conclui a partir daí, dessa posição? Se o prazer sexual é a felicidade do homem, todos os obstáculos, as pulsões sexuais, devem ser afastados. Por quê? Porque eles consistem em impedir a felicidade humana. Então, as pulsões sexuais devem ser atendidas em toda a sua extensão. De tal sorte que um efetivo direito à felicidade, ao modo reichiano, ao modo, portanto, de Wilhelm Reich, haja de implicar a liberação integral das pulsões, abdicando-se de toda a ordem de retificação moral. Os prazeres sexuais estariam apartados de toda a instância ética, de toda a limitação moral. E com isso, é claro, é notório, o que se nega é a finalidade da vida sexual, é a moralidade dessa vida sexual. E isso remata, de fato, na abolição do casamento. Por que o casamento? Sobretudo no seu modelo clássico, ou seja, indissolubilidade, monogamia, fidelidade conjugal, etc. Fim primário, a prole e sua criação. Então, pensar-se-ia, pois, não só na supressão do casamento, mas também na abolição da própria família, como consequente de extinguir-se o matrimônio, de abolir-se o matrimônio. O curioso é que isso não se deu de fato, não ocorreu de fato. E, ao revés da situação atual, levou a que o conceito de família seja estendido. Então, na verdade, em vez de se extinguir a família, se estendeu de tal modo que hoje abrange, compreende notas muito, muito ampliadas. Eu conheço algumas pessoas que consideram que a extensão do conceito familiar abrange os animais domésticos. Já há mesmo quem fale que isso vai chegar ao ponto de abarcar seres inanimados. Uma televisão de não sei quantas polegadas, um aparelho de som particularmente bem dotado, um computador de última geração, etc. Bens familiares, ou seja, integrando um conceito de família que já não é mais aquele conceito clássico de família, mas é um conceito estendido, expandido. O que é paradoxal nisso é que na medida em que a família, o conceito de família se estendeu, paradoxalmente, vê a família reduzir a sua importância no espaço público. Isso é um ponto interessante a ver. Muito bem. Ao começo da sua grande obra política, Aristóteles disse que era necessário emparelhar os entes,
que não podem existir um sem o outro. E por isso, o homem e a mulher, por tendência natural, formavam a casa. A casa que é oikia. Daí a palavra que nos vai levar a ideia também depois de economia. Não é? A economa, dona da casa, né? Que cuida da casa. Oikia. E também, igualmente, a ideia da comunidade natural, ou seja, a primeira de todas as associações, que é a comunidade familiar, gerava a comunidade, segunda, ou seja, a sociedade, koinonia, comunidade, koinonia, oikia, a casa, koinonia, a comunidade. E assim, o homem naturalmente político, animal naturalmente político, como referiu Aristóteles, ou naturalmente razoável, é uma expressão de Jacques Leclerc, ou ainda naturalmente comunicativo ou fonético, como também disse um autor anglo-saxão, o homem naturalmente religioso, de Louis Céleron, o homem naturalmente cristão, de Tertuliano, torna-se, em assertiva do mesmo Aristóteles, um animal familiar. Ele é naturalmente um animal familiar. O homem é naturalmente um animal familiar. Ele diz isso, Aristóteles. Ou seja, não é apenas um animal político, ele não vive só na comunidade política como um todo, mas ele vive também na sociedade, e nesta pequena e primeiríssima comunidade que é a família, que é o núcleo inicial de toda a sociedade, a família. E de maneira que é um animal familiar, diversamente dos outros animais, diz Aristóteles, o homem e a mulher não se emparelham de modo ocasional, pois, em uma direção particular, o homem não é um animal solitário, mas é um animal feito para associar-se com aqueles que são naturalmente seus semelhantes. E o homem e a mulher se emparelham para permitir a procriação e depois se mantêm juntos para cuidar da educação da prole. Bom, essa é a posição de Aristóteles. Eu vejo que essa posição aristotélica justamente está nas antípodas do entendimento de Wilhelm Reich. Abonando essa lição aristotélica, essa lição de Aristóteles, São Tomás de Aquino, que é o maior pensador cristão, afirmou que o homem é, por natureza, já não só um animal familiar, mas um animal conjugal. Naturam animal conjugale, assim disse Santo Tomás de Aquino. E até mesmo dizer um animal mais naturalmente conjugal do que político. Ele diz isso, magis quam politicum, mais conjugal do que político. Esse entendimento que aí está, de Aristóteles e de São Tomás, fez-se clássico. Então, talvez com justiça deva dizer-se que a sua característica clássica, a sua classicidade, nasce exatamente de um pensador pagão romano, chamado Modestino, que consagra a fórmula que corresponde à noção clássica de matrimônio. Portanto, e é um pensador muito anterior a Santo Tomás. Fez-se isso lugar comum ao largo dos séculos. E, claro, isso sem embargo de, na história humana, não terem faltado episódios mais ou menos intensos, mais ou menos agudos e crise da instituição familiar. Pois bem, os tempos contemporâneos são de uma manifesta crise qualitativa, ou talvez possamos até mesmo, não me parece de todo exagerado, dizer que é uma crise essencial da família. Bom, a que atribuí-la? Vamos continuar a ver isso na próxima semana, se Deus assim permitir. Muito obrigado a todos que participaram aqui desta audiência, da gravação da série Claves Notariais e Registrais, que, como eu disse ao início da nossa exposição, tem o apoio, para mim, muito honroso da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e da ANOREG do Estado do Paraná. Muito obrigado.